Aê! Fala, meu amigo. Graça e paz, guerreiro. Graça Tudo e bem? paz. Tudo bem? E você, brother? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Legal estar aqui contigo, hein? Pois é, muito bom, cara. Obrigado aí por chamar a gente. Obrigado mesmo. Muito, Obrigado muito bom. por aceitar o convite aí. Que isso, É. velho. Foi uma honra. Então, pastor, deixa eu te falar. Você sabe que muita gente vem me perguntar, milhões de pessoas. Não, é bastante gente. Já me perguntou assim, Gleison, qual que é a igreja que você está frequentando? Né? E alguns, assim, um pouquinho de maldade, falam, tá, e a tua nova igreja é perfeita? Né? Você saiu da nossa igreja, mas foi para onde? Né? Então, assim, eu gosto de contar essa história porque é uma história que me marcou bastante, né? A gente se conhece há mais ou menos, quase, vai fazer um ano já que é. Meu Deus, né? Passou muito rápido. Muito. Mas, assim, quando eu saí ali da igreja adventista, eu não tive pressa de encontrar uma igreja, né? Eu tava, assim, eu segui um conselho de um amigo meu e senti que era de Deus. Ele falou, Gleison, fica um tempo com Deus, né? Fica ali no relacionamento com Ele, no secreto e tal. E eu já tava meio que nessa pegada e eu passei ali mais uns 2 anos, mais ou menos, só no relacionamento com Deus, só no secreto ali. E assim, sem muita pressa para achar uma outra igreja, porque eu não sei se você já chegou nessa parte do livro aí, mas quando você lê ali o capítulo das características de uma seita... Capítulo 5, né? É? Capítulo Capítulo 5. É. Você vai ver que, infelizmente, o cara que já fez parte de uma seita, ele tem a tendência de cair numa outra seita. Tá? Ele tem uma tendência meio assim. Então eu falei, vamos com calma, né? Vamos conhecendo os locais e tal. E não tive pressa. Na verdade, esse período que eu passei só com Deus me deu uma base muito forte, assim, para... Pode até parecer estranho o que eu vou falar aqui, se você quiser objetar, tudo bem. Mas de eu não precisar necessariamente de uma igreja para minha base espiritual. Tá? Minha base espiritual sou eu e Deus. E aí sim, nos finais de semana, no domingo ou em qualquer outro dia da semana, é legal se encontrar, congregar com os irmãos. Eu creio que tem algumas experiências que você só passa em conjunto, né? Em congregação. Então, eu acho isso interessante. Eu creio que a gente também deve exercitar nossos dons ali na igreja e tal. É um local que a gente também, né, utiliza para isso. Então, assim, é bastante coisa boa, né? Só que as pessoas da igreja que eu saí, tem uma dificuldade em entender a diferença entre seitas e igrejas saudáveis, né? Então, quando eu fui convidado pela Márcia, inclusive, para ir na MSBN, eu lembro que eu cheguei lá e assim, você estava pregando, né? E, cara, você me chamou atenção. Me chamou atenção pelo teu conhecimento teológico, tá? Porque para mim, como um apologeta, né? Isso é muito importante, né? Bem importante. Mas assim, não só isso. Você mostrou, dava para sentir que você também tinha intimidade com Deus. Eu consegui ver Jesus em você, assim, nitidamente. Então isso aí, falei, peraí, esse lugar aqui é diferente, né? Mas, tá. Na semana seguinte a gente vai de novo, né? Gostamos, vamos voltar. Chegamos lá, pastor de fora pregando, pastor Márcio Farias. um principiante, né? O cara que começou ontem. E assim, ele chegou lá daquele jeito dele, né? Todo humilde, olha, os irmãos aí me ajudem no glória a Deus. Por favor, né?
porque senão o pastor Saulo não vai mais deixar eu viajar e pregar fora, não sei o quê. Eu falei, esse cara aí deve estar começando, né? Meu Deus, o cara abriu a boca para pregar, meu irmão. Foi aquele negócio que você já sabe. A igreja toda, ou metade da igreja levantou e começou a profetizar, e a outra metade foi pro altar se ajoelhar e se arrepender dos pecados. Então foi muito forte, né? Então, assim, quando isso aconteceu, a gente falou, não, é aqui, né? É aqui que a gente vai ficar. Então é muito legal, assim, lembrar isso, sabe? E eu fico muito feliz de estar ali com vocês, né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, do próprio Ministério MSBN, porque as pessoas, né, mas e essa igreja o que é? Ela é não denominacional, ela é ligada a alguma igreja, qual que é a pegada da igreja? Eu não vou, geralmente o pessoal comenta nos vídeos, eu não vou responder todo mundo, que realmente tem muitos comentários sobre isso. Então eu já faço um vídeo agora, a gente já fala sobre isso, o pessoal já fica sabendo, né? Coloca em pratos, né? Oi? Já coloca em pratos limpos. Isso, exatamente. Sim. Então fala para nós um pouquinho da MSBN, como que ela começou, qual que é a missão dela, a visão da igreja, né? Certo. Fala um pouquinho para nós. Gleison, a igreja MSBN significa Ministério Semeadores de Boas Novas. Sim. Nosso pastor fundador, pastor Antônio Domingos dos Santos, já está perto dos seus 80 anos, 76, 77 anos, mais de 50 anos de ministério. Ele tem origem, tá, até hoje, como pastor na igreja de Guarapuava, no estado do Paraná. Foi a cidade onde eu nasci, cidade onde eu vim. Uhum. Ele tinha, na juventude dele, ele tinha um grupo de evangelismo que se chamava Semeadores de Boas Novas. Tá. Há um pouco mais de 20 anos atrás, Deus deu uma visão para ele de começar uma obra missionária com esse nome. Uhum. Semeadores de Boas Novas, o Ministério Semeadores de Boas Novas. O Ministério Semeadores de Boas Novas, hoje, ele está ligado na Igreja Assembleia de Deus, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá. Nós estamos ligados na Assembleia de Deus, na Convenção do Paraná. Minha credencial de pastor é da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Paraná, da CPDB. E aqui nós também somos filiados à Assembly of God. Aqui nós temos debaixo da umbrella do guarda-chuva da Assembleia de Deus. Então, nós somos denominacionalmente assembleianos. Então, voltando lá atrás, há 20 anos atrás, o pastor Antônio começa uma obra missionária em Atlanta, no estado da Geórgia. Uhum. Ele tinha uma filha e um genro que moravam lá. E a igreja começou no basement da casa da filha. Sim. No basement da casa da filha, no porão da casa da filha, com 10 a 12 pessoas. Isso em dezembro de 2000. Um ano depois, o filho dele, que já era pastor, para assumir a igreja. O pastor Saulo, que é o nosso pastor hoje aqui. Pastor Saulo. Uhum. Pastor Saulo, isso em dezembro de 2001. Inclusive, abrindo parênteses, foi nessa época que a minha esposa veio para os Estados Unidos, junto com eles também. Minha esposa, minha sogra, meu sogro. Isso eu não sabia, não. Então. Não sabia. Tá desde essa época aqui já para. Mas você veio depois. Eu vim em 2010. 2010. Para os Estados Unidos. Mas eu acompanhei todo esse envio. Mas peraí, mas vocês já eram... Vocês não se conheciam ainda? Você com a tua esposa? Nessa época de 2001, não. Não. Nessa época de 2001, não. Mas eu já fazia parte da igreja. Eu nasci nessa igreja. Sim. Nasci nessa igreja. Meu pai trabalha com o pai do pastor Saulo há mais de 30 anos. Há 35 anos, uma média de 35 anos. Sim. Então, a gente tem já uma ligação bastante antiga. Uhum. 2001, o pastor Saulo vem, a igreja ainda está naquela média de 15 pessoas, 10 a 15 pessoas. Uhum. E a história começa, Gleison. A história começa. Aí Deus vai abençoando, Deus vai abrindo portas, Deus vai sair de um lugar, vai para o outro, e vai. Até que hoje,
se vocês quiserem entrar no site semeadores.com, vocês vão ver toda a nossa estrutura. Hoje, a nossa sede está em Atlanta, já há 20 anos, indo para 21. Lá nós já, com certeza, passamos de 500 membros, para a glória de Deus. Uma estrutura de igreja muito boa, uma estação de rádio FM, building próprio, um prédio que ao total dá mais de 20 mil square feet entre todos os espaços, e isso é um bom tamanho de prédio. Sim, sim. Deus abençoou, Gleison, de uma forma assim tremenda, que hoje o MSBN está em 9 estados nos Estados Unidos, em 15 cidades, 15 ou 16 cidades. Orlando foi a primeira igreja a ser plantada. Aí a gente está lá em Washington, Seattle, não mas Washington, Estados Unidos, Utah, Alabama, Georgia, Flórida. Aqui a gente tem 3 lugares, 4 lugares a gente tem igreja, indo para o 5º lugar, tendo igreja aqui na Flórida, né? Alabama, Las Vegas, a gente acabou de começar uma nevada lá em Las Vegas, uma igreja. Então a gente está em 9 estados. 9 estados. E tem em outros países do mundo também, né? Isso sim. Aí, saindo da esfera nos Estados Unidos, a gente tem uma veia missionária, um braço missionário forte, sabe? Sim. E a nossa menina dos nossos olhos, digamos assim, é a África. Há um pouco mais de 10 anos atrás, o pastor Saulo começou uma missão na África. E hoje na África, até notei aqui, a gente está na Gâmbia, em Guiné-Bissau, a gente está no país de Malawi, Moçambique. Nós temos 2 lugares, na Beira e na Manita. Se Deus quiser, se Deus nos permitir, agora em setembro eu estou indo lá. Já está tudo chamado, setembro a gente vai passar 16 dias lá. A gente vai para Moçambique, Malawi e Tanzânia. Já é nosso estamos pronto. Em Moçambique a gente tem escola para criança, 2 escolas para criança, uma igreja que começou com adolescentes. Hoje é uma igreja reformada, mas começou com adolescentes. E a gente tem também na Tanzânia, como eu falei aqui, e várias missões também indiretas, como por exemplo Índia, Jordânia, China. Então, uma das visões fortes do MSBN, porque nós somos uma igreja missionária, sim, sim, apoiar o trabalho missionário. Ó, a gente falou do pastor Márcio, ele entrou aí, viu? Ele perdeu, ele vai ter que ver depois no começo que a gente falou dele. Pastor Márcio, ele vai gostar, ele vai gostar. Então, o ministério MSBN, Deus deu a graça pra gente, o favor dele. Eu sempre falo que o favor de Deus é diferente da misericórdia de Deus, né? O favor de Deus, ele vai além da misericórdia. A misericórdia tem ela todas as manhãs renovada sobre a nossa vida, mas o favor de Deus vai levar a gente além. E eu posso falar para você que dentro do ministério MSBN a gente teve um favor de Deus, Gleison. Sabe? Na pessoa do pastor Antônio, em primeiro lugar, que está lá no Brasil, pastoreando a igreja até hoje. O pastor Saulo, que é nosso pastor Atlanta, né? Há mais já 20 anos, 19 anos indo para 20 anos, o ministério indo para 21. E se a gente for olhar para trás, literalmente a gente pode falar como Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim. Então, não, é bem importante você falar sobre isso, porque realmente impactou. Quando eu fiquei sabendo do tamanho, né, até onde já chegou a MSBN, é realmente incrível. Tem o dedo de Deus, não tem como não ter. Eu acho sensacional. Se a gente for para a Europa também, né, vai lá para a Europa, Portugal, tem 12, se eu não me engano, o último número que eu ouvi era 12 ou 13 igrejas. Inglaterra, a Suíça, Suécia, Alemanha. Tem mais países da Europa que tem igreja MSBN, missionários da MSBN, fora os outros estados do Brasil também que a gente plantou. Eu passei no último culto de missões e não sei se você estava lá, aquele vídeo do nosso pastor indo para o Amazonas. Mas lá tem missões no Ribeirão. A gente tem missões lá no Brasil, lá nos ribeirinhos. Uau. Sabe? A nossa veia missionária, eu brinco com esse termo, a nossa veia missionária ela é muito forte. Esse lado missionário é uma questão assim, que a gente não abre mão. Não abre mão. É uma das principais visões da igreja.
Quando você for numa dessas missões aí, me chama, que eu quero planejar para ir. A gente vai junto. Vamos conversar depois sobre agora em setembro, então, brother. Vamos. Legal. Deus, agora em setembro a gente vai, tem um grupo já tá tudo planejado, é só a gente esperar o dia chegar. Vamos conversar depois sobre isso. Vamos. Agora interessado. Mas deixa eu te falar. Você disse que o teu pai trabalhou com o pai do Saulo há muito tempo e tal. Mas só para entender um pouquinho melhor a tua história, né? Você já sabia desde o início que você, digamos assim, desde jovem, desde adolescente, que você tinha um chamado para ser pastor? Que assim, ser pastor, cara, ele tem que ter o chamado, né? Ele tem que ter o chamado, ele tem que ter o caráter ali, o temperamento certo também. Eu tenho uma aula de temperamentos ali de teologia ali na FCU, e a professora estava falando sobre isso. Fala, você coloca um pastor com temperamento colérico numa igreja, ele arrebenta a igreja. Então, assim, tem que ter o chamado, mas também tem que ter a personalidade, né? Certa pro cargo. Então, o que você me diz? Assim, você sentiu claramente o chamado de Deus, ou é algo que você nunca saiu da igreja? Você teve uma experiência no mundo ou não? Como que foi esse processo aí da sua caminhada? Eu nasci em berço cristão. Meus pais já... Na igreja, até hoje eu faço parte. E eu até brinco, assim, eu queria ter uma história mirabolante para contar. Um efeito especial, aquela questão, sabe? Eu queria ter um anjo. Mas fluíram muito de uma forma muito natural, isso. Sabe? Eu, desde adolescente, já muito envolvido, né? Na igreja, trabalhando. E meu pai cuidava das cantinas, daqueles congressos. Eu ia lá com 8, 9 anos, ia lá ajudar meu pai. E o pessoal começou a observar, começou a chamar. Então, nos congressos, já fui trabalhar nas recepções, e já fui auxiliar, e já entrei a fazer parte do grupo de jovens. E com 18 anos de idade, foi a minha primeira experiência como um pastor. Sem um título. Sim. Porque lá até hoje a gente usa essa terminologia, principalmente no caso de dirigente de congregação, dirigente de igreja. Então, com 18 anos, já o pastor me chamou. Falou, olha, a gente quer. Eu falei, pastor, mas eu sou muito jovem. Ele falou, não, é oportunidade. Eu falei, eu quero. Então, dos 18 aos 20 anos, eu fiquei tendo essa primeira experiência de pastorear. Duas congregações pequenas, né? E aí aquela escola assembleiana, até a mulher de um lado, o homem do outro, toda aquela escola. Sim. Esse berço aí. Só que aí foi interessante você me perguntar sobre isso, porque com uns 20 anos eu entrei na faculdade no Brasil. Eu era militar, fui por 6 anos militar do Exército, saí para vir para cá, em 2010. Uau. Entrei na faculdade. E aí eu sacrificava muito meu final de semana, eu trabalhava todo final de semana para eu poder estudar durante a semana. Então, automaticamente, eu tive que parar de cuidar de igreja. E foi um período da minha vida que eu me afastei. Me afastei do evangelho. Eu fiquei durante 4 anos, um pouco mais de 4 anos, longe da igreja. Aí aquele mundo de faculdade, aquele mundo... Eu sei como é que é. Eu acredito que muita gente teve essa mesma experiência que eu tive. Sim. E eu fiquei 4 anos. 4 anos longe, um pouquinho mais de 4 anos longe da igreja. Sim. Foi quando eu encontrei a Tami. A Tami já tinha ido embora de volta para o Brasil. Ela morou aqui, né, quase 8 anos, um pouquinho mais. E foi embora para o Brasil. E nesse ponto a gente se encontrou. E foi isso. Eu até brinco que lá em casa, o meu pai e minha mãe consideram a Tami, assim, é Deus Pai, Deus Filho, sabe? Sim. Ela te pôs na linha, né? Ela que te colocou na linha. Essa é a ideia. Então, quando a gente se encontrou, que a gente começou
relacionamento, começamos a namorar e tal. A gente olhou um para o outro e falou, não, a gente precisa firmar no caminho de Deus. Foi interessante, foi exatamente assim. Nós olhamos um para o outro. Ela também estava afastada dos caminhos do Senhor, estava longe da igreja. Olhamos um para o outro. A gente vai namorar? Vamos namorar. Então, vamos voltar. Vamos firmar, porque a gente sabe que não tem outro caminho. E voltamos. Então, nisso eu já tinha meus 24 anos. Meus 24 anos. E logo após que aconteceu a vinda para os Estados Unidos. Ela voltou para os Estados Unidos em 2009. Uhum. Eu fui tentar meu visto. Aí, em janeiro de 2010, eu peguei meu visto, cheguei lá no Exército, falei, olha, tô indo embora. Não quero indo embora. E aí, saí dia 28 de fevereiro do Exército, em 2010, e dia 10 de março embarquei para cá e tô aqui até hoje. E aí, a vida ministerial retomou. Sabe? Parece que tinha dado uma pausa lá. Uhum. E depois aqui começou a fluir de novo. Começou a fluir. Aí já fui consagrado a diácono, depois de um tempo para presbítero. Eu trabalhei 3 anos aqui limpando casa. Limpando casa. Só que depois de 3 anos, deu uma oportunidade de eu trabalhar full time na igreja, em tempo integral na igreja lá em Atlanta. Eu comecei a trabalhar em tempo integral na igreja desde 2013. Eu trabalho em tempo integral na obra. Comecei e já fui consagrado a pastor e fiquei como co-pastor do pastor Saulo em Atlanta durante algum tempo, alguns anos. Até que tive a oportunidade de eu vir para Orlando, assumir a igreja de Orlando. Isso há 2 anos atrás, 2019, fevereiro de 2019. Uma bela história, né? E está crescendo bastante a igreja, tá bem bacana. Temos novidade aí, viu? A gente vai, se Deus quiser, mudar de local para um lugar maior, em nome de Jesus. Ah, legal. Eu sei que você estava procurando, né? Te mandei algumas coisas ali também. Se Deus quiser, chegou a hora. Não, legal. Mas assim, ó, vamos tocar num assunto um pouquinho mais delicado aqui. Delicado não, mas com você sei que não tem melindre, né? A gente pode falar. Eu notei, assim, não sei se você concorda comigo, que a pandemia, ela acelerou muita coisa, que já estava em curso, né? Muita coisa acabou sendo acelerada e tal. E eu creio que as igrejas foram muito impactadas, né? Os caminhos de Deus são misteriosos, a gente não sabe, mas eu vejo, assim, ele trabalhando fortemente em alguns pontos dentro da igreja, dentro do Ministério dos Pastores, de uma forma que, como é que eu posso te dizer? 2 desafios aí. Primeiro, o desafio de que quando a gente entrou nessa pandemia, muita gente ficou em casa assistindo os cultos online, né? E muita gente se acostumou com isso, né? Então, assim, você vê esse ponto, aí você vê o outro lado também, que a gente viu, vou dar o exemplo ali do vídeo do Anderson Silva, aonde ele, né, jogou no ventilador ali. Muitos problemas de pastores e tal. Então, eu sinto que o povo, ele está cansado. Ele está cansado de... Ele não quer mais ser enganado, ele quer pessoas sérias no púlpito, e muita gente tem escolhido, peraí, talvez seja melhor ficar em casa, né? Então, assim, existe uma cultura do desigrejado que está crescendo, a gente sabe disso. Então eu vejo isso como um desafio para os tempos de hoje, para os pastores, né, para eles se posicionarem de uma maneira onde eles vão tentar explicar que é importante as pessoas congregarem, né, mas ao mesmo tempo eu vejo Deus alinhando melhor a igreja, porque o que parece é que a igreja estava, não estou falando todas, mas muitas, estavam se utilizando do poder que Deus deu para elas para fazer coisas que Deus não tinha chamado, né, essas igrejas para fazer. Então, a gente vê isso, eu falo com muita gente assim, que está cansada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é a sede de Deus que não acaba. Então, existe essa vontade, mas existe muita desconfiança também. Então, como que você vê isso, pastor? E o que você vê isso no teu ministério hoje em dia? Você não enxerga muito assim, enxerga diferente? O que você pode me dizer disso daí?
Gleison, eu vejo isso, sim. E eu vejo um ponto a mais ainda, que a gente, como imigrante aqui, a gente como igreja nos Estados Unidos, a gente parece que é um pouco mais intenso isso. Um pouco mais... Porque já aconteceu muita história, né? Pessoas que chegaram e abriram igreja visando documento, visando isso, e fizeram isso e aquilo e saíram. Então, ou seja, há uma rota, né? Há um paradigma igrejas, isso. Somando todas essas coisas, escândalos, aí tem muita gente realmente que fala, não, já deu para mim, não quero mais e tudo mais. Todo mundo generaliza. Então, esse é um fato. Sim. Esse é um fato que a gente não pode fechar os olhos para isso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que encarar para poder resolver, né? Exato, exato. Não adianta a gente querer fingir que isso não existe, porque existe. Mas, Anderson, Gleison, eu acredito também o seguinte. Gamaliel, quando ele fala para o Sinédrio, quando ele dá aquele conselho, ele só não dá um conselho, estabelece um princípio. Ali é uma lei. Gamaliel revela uma lei ali que funciona muito bem no mundo espiritual. Resumidamente, o que é de Deus vai prosperar, o que não é de Deus vai afundar, vai parar, vai acabar. Eu acredito que aí entra um discernimento espiritual nosso, do crente, do cristão. Sim. Discernimento espiritual. Que aí alguma coisa é algo também que muitas pessoas não têm. Por outro lado, você vê uma igreja fragilizada, uma igreja não fragilizada, porque biblicamente a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas uma igreja rotulada, mas você também vê cristãos rasos. Cristãos rasos. Sim. Eu estava lendo um livro essa semana, Howard Hendricks, o nome do livro, do autor do livro, do Ensinando para Transformar Vidas. E ele fez uma comparação, cara, que me chocou. E assim, com isso na minha mente. Li segunda-feira isso, estou na minha mente. Ele comparou, por exemplo, assim, um animal que é criado num zoológico. Um leão, um animal feroz, selvagem que é criado num zoológico. Ele nunca vai sobreviver na selva. Porque ele é acostumado a receber tudo na hora certa, tudo pronto, não tem inimigos, não tem desafios. Nunca coloca um animal criado em zoológico na selva. É verdade. Hoje tem muitos cristãos que têm tudo para viver uma vida espiritual tremenda, ordinária, mas estão como se fossem animais criados em selva. Não aguentam a batalha espiritual. Então, esses cristãos acabam se tornando uma maioria, acabam se tornando uma voz e acabam dando mais volume para esse rótulo de igreja. Ao mesmo tempo, não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, mas ao mesmo tempo que nós temos sim um rótulo de igreja, temos sim mais exemplos, esse é um fato, nós também temos um fato que não pode ser negado, que é uma geração de cristãos criados em zoológicos. É verdade, verdade. Sabe? Sem dúvida. O cara que não vai ter uma experiência própria com Deus. Hoje, a internet hoje, né? A internet hoje acostumou muito mal as pessoas. A pessoa ouve 5 minutos, 10 minutos, e aquele é o alimento espiritual da semana da pessoa. Exatamente. Aí que tá. Aí que mora o perigo. Exato. A fragilidade nessa dimensão espiritual hoje é muito grande. Então eu concordo com você sobre essa questão, mas eu sempre coloco esse ponto também. Sim. Não, e na verdade, assim, isso sempre existiu, se for ver bem, né? O pessoal que é mais cheio do fogo e a galera que... Mas eu acho que também existe a evolução, né? O cara ele vai se transformando ali de glória em glória, né? O processo de santificação e tudo mais. Mas existe, não adianta. Existe o que você falou, os piá de prédio, né? E a galera que é mais pancadão, né? A galera que tá ali na frente, entende o conceito de batalha espiritual, que não é brincadeira. Né? Mas assim, é interessante porque é por isso que eu me apaixonei tanto pela apologética, porque uma base teológica forte é essencial para o cara entender o que Deus quer dele, né? A maneira com que ele deve
atuar na sociedade e que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco, né? Então, assim, por isso que eu te disse ali no começo que foi uma das coisas que me atraiu para a MSBN, foi a questão de você, obviamente, ter uma base teológica muito forte ali, está se formando agora no teu mestrado, né? Estou no terceiro semestre, eu tenho bacharel. Ah, tá. Bom, mas tá no mestrado. Daqui a pouco se forma. Mas assim, a gente nota, né? Dá para notar, né? Não adianta. Então, é bem interessante. Até você estava falando ali comigo um pouquinho do livro, né? Sobre a questão da religiosidade e tal. Realmente, a gente vê assim, porque, claro, eu bati muito forte nesse livro, né, no capítulo 2, em cima da religiosidade, sem dúvida, porque eu saí de uma igreja bem legalista, né? Então, foi algo que marcou muito em mim, e eu comecei a notar que isso era um problema seríssimo, tá? É o cara, ele colocar ali a máscara religiosa e tal, e não adianta. Se você só tem um relacionamento com os dogmas de uma instituição religiosa e não tem um relacionamento com Deus, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Você vai causar o escândalo, você vai acabar esfriando, entra a hipocrisia religiosa, é complicado, né? Então eu peguei bem pesado nisso daí, mas ao mesmo tempo, a gente também não pode ir para o outro lado, porque assim, a apologética, ela serve para equilibrar o cristão. É a defesa da sã doutrina, né? Porque a religião em si a gente sabe, se o cara não se cuidar, ele cai pro fanatismo. Então, a apologética entra aí, equilibra o cara, traz ele para a realidade, pezinho no chão, ó, isso aqui é de Deus, isso aqui é loucura, isso aqui é fanatismo, isso aqui não é o cristianismo, né? Então ele alinha tudo isso. Então a minha linha apologética ali é muito de relacionamento com Deus, evangelho do reino, paternidade, né? Muito relacionamento. Eu bato forte também na questão do jejum, que é uma arma sensacional que Deus deu para nós e muita gente não usa, né? Então, assim, agora, claro, é legal você ter essa liberdade, né? Cristo nos chamou para a liberdade, você sair de uma religiosidade, né? Cristo nos chamou para a liberdade do pecado, mas também para a liberdade da religiosidade, né? Agora, você cair para o outro lado, que é aquela liberalidade demais, também é complicado, né? A gente estava conversando ali, por exemplo, sobre essa teologia do coach, né? Esse negócio que está acontecendo, essa teologia água com açúcar que a gente tem hoje em dia aí, isso aí é um problema também, né? Eu não estou, assim, criticando ninguém específico, mas a gente tem que cuidar, porque só mensagens lindas, onde o foco e o centro é o homem, não Deus, isso aí vai complicar o cara também, né? E vai tirar a resistência espiritual dele. Então, assim, eu não sei se você chegou a ler esse capítulo todo do livro, mas é uma das coisas que eu falo ali, sabe? Porque isso eu acho que é bem interessante, né? A gente é o que a gente enfrenta hoje em dia na nossa realidade. E a apologética, ela não é algo novo, né? Paulo foi talvez o primeiro apologeta ali. Enfim, a gente teve vários outros depois, Tertuliano ali na igreja primitiva e tudo mais. Até Blaise Pascal, não sei se você sabia disso, mas Pascal era um apologeta, né, na época do iluminismo. Então não é algo novo. Desde o início as pessoas tinham essa preocupação de, né, peraí, estão saindo da linha. Paulo tinha muito problema com os judeus, com os cristãos judaizantes, né, que queriam judaizar o povo de qualquer jeito. E ele não, né? Mesmo que um anjo venha do céu com outro evangelho, seja anátema. Então ele já batia forte nisso. Eu acho importante, eu acho um dos desafios que a gente continua tendo. Mas, claro, no mundo moderno, né, tem umas nuances diferentes aí que a gente tem que enfrentar e tal. Mas então, eu acho que assim, isso é bem importante, a gente tem em mente, né? Tem uma frase que diz assim que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É isso aí.
O veneno mata, mas remédio com uma dose muito grande também mata. Então, a apologética, ela vem para dar esse equilíbrio. Tem um versículo na Bíblia que eu decorei ele já há muito tempo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Que diz assim: estejam prontos para responder qual é a razão da vossa fé, para qualquer pessoa que perguntar. E detalhe do versículo 16, façam isso com mansidão. Eu sempre falo o seguinte, que a nossa fé, a fé, ela é objetiva para nós que temos fé. Ela é quase que palpável, inquestionável. Mas para quem não tem fé, é subjetiva. Ela não é obrigada, ela não procura crer, ela não procura saber, ela não procura conhecer. E nesse momento, essa fé objetiva, essa fé racional, Romanos capítulo 12 fala para a gente se apresentar como sacrifício, né? E esse é o nosso culto racional. Então, a nossa fé, ela não é feita somente de emoção. Ela envolve a emoção, mas ela não é feita somente de emoção. A nossa fé, ela envolve razão. A gente entende por que faz o que faz. Não faz o que faz motivado por motivação, que é legal, é bonito. Não. A gente entende racionalmente quais são os fundamentos da nossa fé. É aí que entra a questão da apologética, né? Eu entendo como você, tem muitas outras pessoas que têm um ministério apologético na história e hoje, mas eu falo que todo cristão deveria saber defender a sua fé. Com certeza. Todo cristão deveria defender a veracidade da palavra. Eu comparo nossa fé como uma escalada, né? Uma escalada. O alpinista, ele vai o mais alto que for, ele vai, mas lá na altura ele vai ter um pino que ele pode descansar, ele dorme, ele arma a barraca dele, ele come, porque está seguro. Se não tiver esses pontos de segurança, meu amigo, a gente vai ser levado por qualquer doutrina. Vento de doutrina. Vento de doutrina. Né? Pontos de fábula, a gente vai acreditar. Né? Sim. E a gente, como você falou, a gente está vivendo hoje um tempo em que coisas estão mais intensas, mas a pandemia veio realmente revelar quem não é, porque a pessoa que precisava de uma igreja cristã, ela deixou de ser cristã. Então, o verdadeiro, a igreja é uma consequência da vida cristã dele. Não a igreja que faz a vida cristã, não. É a vida cristã que impulsiona ele para ir fazer parte de uma igreja e viver a unidade que você fala no livro de João, capítulo 17, quando Jesus fala sobre a unidade. Oração sacerdotal. Jesus ali enfatiza várias vezes que o mundo saiba que o Senhor me enviou quando eles viverem em plena unidade. A unidade aí é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, se não me engano aqui, quando Paulo ele fala sobre o corpo, né? O membro. Então, a igreja é uma consequência da nossa vida cristã. E não ao A vida cristã verdadeira, ela se dá do domingo, da segunda ao sábado. Domingo, a gente vai lá para a cereja do bolo. Né? Exatamente, é isso aí, essa tecla que eu bato ali no livro. E interessante que eu tava... Esse ministério meu, você sabe, é um ministério espinhoso, né? Você deve imaginar, né? E assim, eu às vezes encaro problemas de cristãos mesmo, evangélicos, que não conhecem a fundo, né, a história das seitas e tudo mais. Quão prejudicial é você fazer parte de uma seita. Porque assim, arrebenta o cara, tá? Arrebenta o cara psicologicamente. É um negócio bem, bem complicado. A gente tem que falar mais sobre isso para evitar que as pessoas entrem, porque depois que elas entram, elas não conseguem mais sair. É muito difícil sair, muito difícil. E aí, quando descobre que estava tudo errado, que era uma mentira, ela acaba chutando o balde achando que o cristianismo todo era uma mentira. Então os caras vão pro satanismo, viram ateu. É um negócio sério, pastor, um negócio seríssimo, sabe? Então assim, eu tava falando com um cara semana passada, uma pessoa até bem influente de Orlando, e eu tava conversando com ele e tal.
eu dei o livro para ele, a gente começou a conversar, e eu falei, ó, infelizmente é uma seita, tal. Ele falou, não, mas é muito pesado você falar seita, né? Eu acho que você não deveria fazer um negócio desse, porque você vai estar machucando as pessoas. Eu falei, não, peraí. Quem ama, avisa. Se eu não me importasse, eu ficava calado. Ficava quieto, seguia a minha vida, né? Agora, que tipo de pessoa eu seria descobrindo essas verdades e guardando elas só pra mim? Eu tenho família lá dentro. Eu tenho amigos que eu amo. E mais uma vez, os membros não têm culpa. Então, quando a gente, às vezes... Porque, assim, é um ministério de confronto apologético. Esse, você deve imaginar, né? É um ministério bem espinhoso. Porque a gente confronta, não os membros, a gente confronta muitos dos líderes e a instituição e assim, o espírito, principalmente, por trás, né, dessas seitas. A gente tem que confrontar. Porque sem confronto, não vai mudar. Esse é o tipo de ministério que não adianta você ficar passando a mão na cabeça. Não do membro, do líder que está enganando as pessoas. Você tem que, peraí, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui está errado. Vamos no grego, vamos no hebraico, vamos tentar entender o contexto. Vocês estão enganando essas pessoas, né? E acaba distorcendo o evangelho. Então, eu costumo dizer assim que quando eu cheguei para Deus, assim, depois de convertido, né? E aí, Senhor, o que o Senhor tem aí para mim, né, de ministério e tal? Ele falou, ó, você chegou meio atrasado, viu? Os ministérios aí melhorzinhos já foram. Sobrou esse negócio aqui pra você combater as seitas. E aí, vai querer ou não vai? Eu falei, tá, me dá então, vamos ver. Vamos ver o que acontece, né? Mas não é fácil, sabe? Mas assim, mas eu tenho... É aquela coisa do chamado, né? Se o cara também não tem chamado, que não se meta nisso. Porque eu, assim, apesar de ser algo difícil, eu sinto aquela atração por fazer que é inexplicável, é sobrenatural, né? Então, assim, eu sinto que eu devo fazer, devo continuar. E glória a Deus, muitas pessoas têm sido libertas, né? E, cara, milagres, assim, coisas que a gente não tem como explicar, né? Que nem o livro está concorrendo o prêmio Jabuti de melhor livro do ano no Brasil. Como você vai explicar isso? Nunca escrevi nada. Sai, né? Não sei o que vai acontecer, mas eles me chamaram. Uma pergunta que eu queria te fazer, né? Foi tua primeira obra, teu primeiro livro, tudo, né? Para quem não, o pessoal que está assistindo e não conhece ainda a obra do Gleice, está aqui, ó. Cortando Adventismo, né? E um livro top, muito bom, conteúdo teológico muito bom, né? Glória a Deus. Muito bom. Eu acredito que realmente, como você falou, foi Deus, uma revelação, um ministério, um chamado, foi Ele que te deu. E não tem discussão. Foi a primeira obra que eu escrevi. Mas assim, é interessante porque desde pequeno, assim, Deus dá alguns hints, né? Alguns hints assim de a gente poder entender qual é o nosso chamado, né? E eu lembro que desde a terceira ou quarta série, redação, cara, eu tirava 10. E eu não entendia, eu falei, por que nas outras eu vou tão mal? E na redação eu vou bem, né? E aquilo, depois na faculdade de Direito, melhorou ainda mais, assim, mas a gente vê que tinha algo ali, né? Tinha algo, até quando eu tinha banda, né? Aliás, interessante, porque eu toquei na tua cidade, né? Toquei em Guarapuava várias vezes. Cara, Guarapuava era a nossa segunda cidade, assim, mais querida. Era Curitiba e depois Guarapuava. A Letícia está perguntando onde está vendo o livro. Está na Amazon e no site descortinandoadventismo.com.
Inclusive, agora a gente tem umas camisetas bem bacanas lá. Eu até vou fazer um post essa semana sobre isso, para mostrar as camisetas que a gente está vendendo ali no site. Bem legal também. Mas, enfim. E a gente tocou muito em Guarapuava. E a gente até tem amigos em comum, né? Família Kaminski e tal. Mas quando eu tinha banda, assim, eu era vocalista e guitarrista. Mas, assim, vocalista, não, tá? Era aquele negócio meio forçado, né? Porque não ia, sabe? Então, só berrava. Você tá parecendo no Ministério do Louvor. É só pra... Só enrolando ali. Só enrolando e dando uns berros. Mas, assim, interessante era ver que as letras sempre chamavam atenção. Mais do que qualquer coisa, né? Então já tinha um negócio ali que Deus estava tentando me mostrar, ó, né? Por aqui, esse aqui é o caminho. Mas assim, foi a primeira. E interessante que eu já tinha tentado escrever quando eu estava na igreja adventista. Eu tinha tentado, porque eu tenho muita família dentro da igreja que trabalha no setor ali de publicação, na TV, e os caras sempre me falavam, Gleison, eu já vi algumas defesas que eu tinha feito na época, né, por e-mail, assim, para a fé adventista e tal, e os caras falaram, você tem que escrever um livro, né, porque você tem essa pegada e tal. E eu tentava, cara, escrever e não saía nada. Não saía nada. Eu sentava para escrever, não saía, não fluía, né? E aí quando aconteceu tudo isso, assim, eu comecei a escrever em julho de 2019 e em março de 2020 eu já tinha escrito 2 livros. O volume 1 e o volume 2, que vai ser lançado. E é um livro que... Quantas páginas mesmo, Gleison? 480. 480 páginas, não é um livro, né? A gente vai para escrever 10 páginas para uma mensagem, fica doido. Imagina. Doideira. Era a média mesmo, escrevia 10 páginas por dia. Assim, quando eu pegava, eu escrevia umas 10 páginas por dia. Mas é doideira. Doideira mesmo. E o segundo livro sai esse ano em setembro, volume 2, né? Que é só sobre o sábado, que é algo que, assim, eu vou te falar, tá? Você tem que ter sido adventista ou um judeu para entender. Porque o judeu sabe bem, mas o adventista, para você explicar para o adventista, você tem que ter sido adventista. Senão eles não vão te ouvir, né? E é algo que muito evangélico não sabe explicar. A questão do sábado. Não sabe. É algo, né, que é simples, mas se tornou complexo porque a igreja adventista tornou o assunto complexo. Sim. Mas não era para ser. Então eles chegam, colocam um cara na parede e falam, tá, mas está nos 10 mandamentos, então você vai roubar e vai matar? E o cara não sabe responder. Fala, Acaba concordando, né? Acaba concordando e não fazer parte da igreja. Então, mas o volume 2 vai falar sobre isso. O volume 1, eu não sei se você já chegou nesse capítulo, mas fala muito sobre o juízo investigativo, que é a doutrina que é a espinha dorsal da igreja adventista. Eu já cheguei e também ouvi muito você nos teus debates. Sim. Os debates, nas entrevistas que você fez com pessoas de dentro, né? Sim, sim. É algo que, pegando a Bíblia pela Bíblia, é algo inquestionável. A questão são os recursos internos que são adicionados. Exatamente. Torna-se uma coisa, ok. Fica ok. Mas pegando a Bíblia pela Bíblia, não tem como. Não tem como sustentar esse argumento, não tem como sustentar essa doutrina. Correto? Não, sem dúvida. É um absurdo, assim, né? Dizer que Cristo foi para o lugar santo em vez de ir para o lugar santíssimo quando ele ascendeu ao céu. Tá, mas onde que diz isso? Não tem. E ele está lá sentado, investigando agora, desde 1844, a vida de cada justo, cada cristão,
lendo todos os detalhes, e se o cara não se arrependeu de todos os pecados pelo nome, ele não pode esquecer. Ele tem que lembrar de todos. Se ele não fizer isso, vai se perder. Mas, Gleison, essas informações são informações também que alguém que está lá dentro não tem? São. Porque, assim, essa, infelizmente, né, e assim, não é que eu estou pegando no pé da Igreja Adventista. Eu amo as pessoas dessa igreja e, obviamente, foi um impacto muito grande para mim descobrir muita coisa e ver que estava tudo errado, né? E que, assim, é um engano em massa. 20 milhões de pessoas que vivem numa bolha, sabe? Mas, assim, essa é uma igreja tão sui generis, tão diferente, que a espinha dorsal doutrinária deles é a doutrina mais... A razão de existir da Igreja Adventista é o juízo investigativo, tá? Foi por isso que essa igreja foi criada. Apesar de ser a doutrina mais importante, cara, 90% dos membros não conhecem. É muito esquisito. E assim, por que não conhece? Porque não está na Bíblia, e daí os pastores não falam muito. Falam assim, rapidinho e tal, e tá, sabe? E não se aprofundam muito, porque até mesmo muitos pastores ali não sabem explicar a doutrina. Ela é muito extensa e ela é muito maluca. E o pior, quando o cara sabe explicar, o membro entra em desespero total, porque se aquilo for verdade, tá todo mundo ferrado, entendeu? Ninguém vai se salvar. Então, assim, é muito estranho. É muito estranho. Então, a gente entrou ali muito pesado na história da igreja, por que essa doutrina veio a existir, qual foi o motivo, foi um mecanismo de defesa psicológica, porque eles estavam passando muita vergonha que tinham marcado a data para a volta de Jesus não tinha voltado, então eles tiveram que inventar algo para tapar um buraco, né? Que essa doutrina, aliás, não veio através de um estudo teológico profundo, era sempre através de uma visão. Não, eu vi, e é isso. Deus me mostrou só para ele, e é isso. Né? E segundo o capítulo 5, essa é uma das características de uma seita. Exatamente. Doutrinas que surgiram de visões que Deus deu só para aquele cara ali, né? Extra-bíblicas, não estão na Bíblia. E lá é garantia, sou idiota. Não, pode acreditar em mim, confia em mim que tá tudo certo. Então, considera mesma autoridade bíblica, certo? Então, é aí que tá. Essa é uma outra questão que eles se embananam também para responder. Porque assim, eles dizem que Ellen White, que foi a pessoa que corroborou essa doutrina, e disse, é isso daí mesmo, porque eu vi também, tive uma visão, Deus me mostrou. Dizem que ela é inspirada por Deus, assim como os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, ela também foi. Então, peraí, mas se ela foi inspirada por Deus, assim como os escritores da Bíblia, por que ela só errou as profecias dela? Não acertou nada. Não faz sentido. O que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, é complicado, cara, porque é espinhoso, você tenta mostrar, mas é algo passado de geração em geração, né? As pessoas resistem demais, e assim, não é que eu esteja tentando convencer as pessoas, vem aqui, eu entrando lá na igreja adventista, deixa eu te mostrar uma coisa. Não, fiz meus vídeos na internet, lancei o livro, e é isso, tá? A minha ideia é equalizar a balança, que agora, no momento, pende muito para a instituição, que esconde várias coisas dos membros. Então eu quero mostrar para eles, falar, olha, é assim, você decide o que você vai fazer depois disso, mas está aqui o outro lado que você não conhecia, tá? E eu sei como é que é você viver na sequidão, né, cara? Viver num local onde o evangelho não tá lá. Simplesmente não tá. Você já imaginou você passar a tua vida toda sem conhecer o evangelho, brother? E achando que você tá numa igreja que é a igreja remanescente de Deus nessa terra, que você faz parte do povo escolhido. Então, assim, é uma loucura. Então eu tenho eu tenho empatia, né? Eu quero tentar ajudar, mas assim, respeito, o cara quer continuar, ótimo. Só não briguei com ninguém, brother, da igreja. São meus amigos. Outro dia encontrei um cara da igreja adventista que
era meu amigão, encontrei no Olive Garden, cara, foi como se nada tivesse acontecido, assim. Faz 3 anos que a gente não se fala, tá? Meu brother, né? Então, não briguei com ele. É, bacana, a gente é amigo. Na verdade, eu faço isso porque a gente é amigo, né? Mas, assim, amo essas pessoas e, enfim, eu oro para que eles conheçam o Evangelho, né? Mas é complicado, cara, complicado. Deus age ali da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser, e as pessoas têm um livre-arbítrio também, né? Então elas têm que dar um passinho para tentar enxergar, né? O que você pôde, você fez, que foi expor. O conhecer parte do Espírito Santo. Exatamente, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, né? Não é nem por força nem violência, mas pelo Espírito Santo, pelo Santo Espírito de Deus. Então, mas no expor, você tem a consciência limpa que você expôs. Exatamente. Bem, dos meios pública. Exatamente. É muito isso. Eu conversei um dia com uma pessoa que veio de uma igreja também, que também pode ser considerada uma seita, uma igreja que obriga seus obreiros a 23, 24 anos a fazer vasectomia, porque proíbe ter filho. E conversando com esse cara no escritório, e ele me contando todas as histórias, e eu falei para ele assim, brother, tem uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que tá aqui, eu preciso de perguntar. Ele falou, pode falar? Eu falei, como você sobreviveu tantos anos nisso? Ele falou assim, eu não sei te explicar. Ele falou, quando você está no meio, você não enxerga. Você não enxerga. Está no meio, você não vê. E eu acho que é isso que acontece, né? É isso que acontece. É isso que acontece. Não é questão de inteligência. Pessoas extremamente inteligentes ali, assim, não é isso, tá? É realmente uma cegueira espiritual, mas, enfim, a gente continua orando, continua o ministério, vou entregar os 3 livros que eu prometi para Deus, vou entregar, e aí ele, né, faz o que ele quiser com isso. Exato. Mas, brother, a gente tá para acabar aqui, eu acho que vai cortar a live. Mas, assim, ó, obrigado. Obrigado você pelo bate-papo, muito bom. Às vezes a gente fala mais coisa, né? Aqui pela tecnologia do que pessoalmente, né? Eu acabo me usando. Mas, assim, legal, cara. Vamos fazer outras e obrigado, viu? Obrigado pelo teu ministério, pelo teu trabalho ali, né, na MSBN. A gente precisa de pessoas como você, sem dúvida, né? Fazendo o que você faz e trazendo o evangelho verdadeiro ali para as pessoas, né? A água viva. Isso é muito importante. Então, continua firme aí, né? Que a gente puder, vamos estar apoiando aí totalmente o ministério. Obrigado. E de uma forma, estou aqui para apoiar, né? Daqui uns tempos aí, daqui uns dias, o Gleice vai estar dando uma série de estudos lá para nós sobre apologética. Tô te devendo, vou fazer. Vou anunciar para o pessoal aí que está vendo, o pessoal que mora aqui em Orlando, a gente pode até fazer um esquema de transmitir online, mas a gente vai fazer. Brother, obrigado, viu? Dá um abraço na Malvita, nas crianças aí, tá bom? Um abração na família, brother. A gente se vê aí. Um abraço. E fala aí, então quem quer comprar o livro, Gleison, é no Amazon, tem, certo? Na Amazon e no site descortinandoadventismo.com, tá lá. Tá aqui, ó. Tá para vender aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Tá, ok. Recomendo com todas as recomendações possíveis. Comprem, gente, comprem, leiam. Muito bacana. Amém. Muito. Tá bom? Valeu, meu irmão. Fica com Deus, brother. Falou. Valeu.